Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos aguardar um pouquinho aqui para aguardar uns 2 minutos para o pessoal entrar, para dar tempo de ver que a gente está ao vivo aqui. Vai falar de um assunto muito importante hoje. Tudo bom? Como é que vocês estão? Trabalhei o dia todo, mas estou feliz. Deixei as mulheres mais bonitas. Um pouquinho cansada, né? Por conta da gestação, mas faz parte. Mas não podia deixar de vir aqui passar esse conteúdo para vocês. Me pediram e eu vim aqui gravar essa live. Bom, eu vou começar, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai falar os segredos da fixação ideal, a fixação do pigmento na pele. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui, o que ajuda a fixação e o que atrapalha a fixação, tá? Nós vamos falar aqui da fixação ideal do pigmento na micropigmentação de sobrancelhas, tá? Então vamos lá. Boa noite. Pode falar seu nome aí, que às vezes tem uns perfis aqui que não tem nome. Para eu conhecer você, para eu conhecer quem tá aí do outro lado da telinha. Se você achou o tema legal, interessante, compartilha no aviãozinho aqui, ó, com as amigas aí de profissão. É muito legal. E até para quem não é da área também, para as clientes poderem entender, né, o porquê fixa e o porquê não fixa um pigmento. É bem bacana, por mais que quando a gente termina um procedimento a gente explica, é bem bacana a cliente entender a fundo, né, o porquê a fixação fica melhor em algumas pessoas, em outras não, né, os cuidados dela é muito importante. Vamos lá, tá? Obrigada por quem já entrou aqui, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar, tá bom? Então, assim, o primeiro assunto que eu anotei aqui na minha colinha: não adianta ter um trabalho lindo e impecável assim que você termina o procedimento, né? Por exemplo, tirar sua foto do antes lá. É muito mais fácil conseguir uma foto maravilhosa, de um trabalho lindo, perfeito, assim que acaba de fazer. Depois, tem que ver como vai ficar esse trabalho cicatrizado. Ele tem que ficar um fio fininho, ele tem que ficar uma cor bacana, não pode expandir, né? Então, assim, você ter um resultado bacana no momento que você termina é bem mais fácil, né? O importante é você ter um resultado bonito a longo prazo. Então, é aí que está o segredo da fixação. Esse pigmento, ele precisa fixar. E você vai ter a certeza de que ele fixou e de que você fez um bom trabalho no depois, nele cicatrizado. E não exatamente no dia que você faz o procedimento, tá? Por isso que a gente está falando aqui da fixação. Por isso é tão importante a fixação do pigmento, tá? E peguem aí o papel e a caneta para vocês poderem anotar, para não esquecer de nada. Como vocês podem ver aqui, ó, até eu anoto, tá? Para eu não esquecer de falar nada para vocês. Então, o anotar é muito importante. Nossa cabeça é falha, né? A gente não pode confiar 100% nela, a gente esquece das coisas. Então, é muito importante aí anotar as informações que vão ser faladas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar de profundidade, tá? Conhecer a pele da cliente é muito importante, porque a primeira camadinha da pele, né, que é a nossa epiderme, que é a pele aqui, ó, que a gente consegue ver aos olhos, né? Ela pode ser comparada a uma folha de sulfite. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então ela é muito fininha, tá vendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao trabalhar na pele da cliente. A gente precisa identificar se ela tem uma pele mais grossa, se ela tem uma pele mais fininha, mais sensível. Então você acertar essa profundidade depende muito da sua avaliação da pele.
Por exemplo, eu já falei aqui em lives anteriores, a pele madura, que é a pele da pessoa que é idosa, é muito fininha, né? Encostou a lâmina do Tebori e ela corta com muita facilidade. Já uma pele mais jovem, uma pele ali com produção de colágeno a 1000, ela vai ser mais resistente, mais firme. Então você vai precisar de uma leve pressão aí na mão, um pouquinho mais de pressão na pele mais jovem, menos pressão na pele madura. Então é muito importante você identificar a pele da sua cliente para você saber qual a profundidade você vai trabalhar. Tá? Isso é muito importante. Você precisa saber do seu peso da mão, se você vai trabalhar com o peso de mão mais leve, com o peso de mão um pouquinho mais pesado, né? Porque se você trabalha com o mesmo peso de mão de uma pele jovem, numa pele madura, certeza que aquele fio vai voltar expandido, né? Vai fixar até demais, né? Vai virar ali uma tatuagem, então não é interessante. Então você precisa, primeiro de tudo, para entender a fixação, é entender a pele da sua cliente. Nós fizemos uma live aqui semana passada falando de peles oleosas, peles secas, falamos de várias peles aqui, todos os tipos de pele que tem, para vocês entenderem melhor. Quem assistiu aí e acompanhou sabe exatamente do que eu tô falando, tá? E porque assim, se você também trabalhar com uma pressão de mão muito leve, muito superficial, fazendo um arranhãozinho na pele, aquele pigmento não vai ter a penetração correta, né? Se tiver muito superficial, todo o teu trabalho vai sumir. Quando ela voltar para o retoque, ela vai voltar praticamente sem sobrancelha ou sem sobrancelha nenhuma. Vai parecer que você não fez nada. Isso já aconteceu comigo, tá? Deu fazer um procedimento, ficou lindo, perfeito. Quando voltava sem nada, né? E aí pra gente entender, né? A gente tem que entender, estudar a fundo, né? Eu acho muito interessante essas lives assim de assuntos desse tipo, porque pode ser a dúvida de muita gente. No começo da minha profissão eu tinha muita dúvida mesmo, até eu começar a fazer minhas especializações. Então, assim, esses temas, esses assuntos abordados aqui, eu procuro filtrar eles com a minha própria dificuldade do começo, né? Eu acredito que a minha dificuldade pode ser a dificuldade de muitas pessoas, tá? Então, assim, você precisa ter o peso de mão ideal, né? Nem para mais e nem para menos. Para mais dá errado e para menos dá errado também, né? Se bem que se a gente tiver que errar, que a gente erre para menos. Eu sempre falo isso para minhas alunas, né? Errar para menos. Nós temos que, por exemplo, tá com dúvida, pese menos a mão. A gente pode também usar uma cor mais clara se você estiver na dúvida, porque tudo do menos para o mais a gente vai, né? Vamos supor que não tenha pego, a gente vai fazer de novo. Vamos supor que tenha ficado muito clarinho, a gente vai escurecer. Agora vamos imaginar o contrário, né? Pegou demais, chumbou, a cor ficou muito escura, aí provavelmente isso não vai sair. Então, do menos para o mais, se tiver que errar, erre do menos para o mais, né? O ideal é não errar. Mas como é começo, não é melhor a gente ir com cautela, né? Então eu costumo dizer que essa frase, menos é mais, tá? Fios perfeitos, você consegue ver a profundidade dele na pele. Eu também fiz uma live aqui para vocês de treino e treinei aqui na laranja para vocês poderem ver a profundidade, mas é bem bacana para treinar profundidade o EVA, né? Você consegue a pele, vamos imaginar que aqui é a pele, tá? Vamos imaginar aqui minha mão. Quando você abre um cortinho, né, a fissura do fio, o corte que você acabou de fazer, ele tem que abrir, porque você está forçando a pele ao contrário, e ele tem que voltar para o lugar. Quando isso acontece é porque está na profundidade ideal. Quando você tenta abrir e não abre, é porque está superficial. E quando você nem precisa abrir para ver que está aberto, ele já está com uma boquinha lá aberta, né? Até o sanguinho lá empoçado ali naquele vãozinho, é porque você fez um fio muito, muito profundo. Aquele fio ali provavelmente, assim, 90% de certeza de expandir, né, de chumbar, de virar um fio muito grosso, ou por você ter causado um trauma muito grande, ali naquela região tem uma grande inflamação e expulsar o pigmento, que aí seria uma sorte muito grande para esse fio não ficar chumbado, né? Mas como a gente não pode contar com a sorte, a gente tem que contar com a nossa competência. É bom a gente treinar perdão, e acertar a profundidade do fio, tá? Notei aqui da live que eu fiz no interior da laranja.
como que você acerta no treino. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Só para mim continuar aqui. Tá tudo certo? Se tiver tudo certo, me dá um joinha aí, tá? Vamos lá. Angulação. Anotei aqui sobre angulação. É importante também você trabalhar com a angulação ideal, tá? Para você não errar aí na sobrancelha da sua cliente. Eu tirei uma fotinho aqui, eu imprimi uma foto, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou colocar bem de pertinho aí, ó. Aí aqui em cima, ó, é a agulha do dermógrafo, tá vendo? E aqui 90 graus comparado à pele, tá vendo? Tá até o 90 aí, ó, 90 graus. É muito importante você trabalhar com o seu aparelho, com o seu dermógrafo a 90 graus, tá vendo? Para o implante ser perfeito, para o fio ficar fininho, caso você já faça fios no dermógrafo, para sua shadow também ficar perfeita, com os pixels perfeitos, é muito importante, tá vendo? Ó, tá bem eu colocando aqui, eu espero que vocês estejam vendo bem. Estão vendo bem? Me dá um joinha aí. Então, assim, às vezes tem alguma posição, né, dependendo da posição que você tá aí na sua cliente, sem querer, porque a gente já tá acostumado, por exemplo, né, a escrever assim, ó, tá vendo? A 45 graus aqui, ó. A gente tá acostumado a escrever assim. Então, dependendo ali, a cabeça da cliente tá aqui, aí você tá indo, aí você quer ver, né? Aí no que você quer ver, você vai deitando a caneta. No que você vai deitando o seu dermógrafo ou o seu tebore, pronto, você já saiu do 90 graus, a angulação já tá errada. E provavelmente aquele trabalho não vai ficar bacana. Então, assim, o importante é o quê? Você vai girando e sempre deixando 90 graus ali. Não vai tentando se entortar e tentando ver que quando você for ver a sua caneta, o seu tebore, o seu dermógrafo já está deitado e você está fazendo errado, né? É por quê? Porque é mais confortável pra gente. Como a gente escreve, é muito mais confortável. Então, por isso que eu falo também para minhas alunas, no treino, já aqui em sala de aula, elas já precisam treinar com o tebore ou com o dermógrafo em pé, a 90 graus. Isso é muito importante. Às vezes você sabe a profundidade, fez uma higienização correta, usou tintas de ótima qualidade, mas está pecando na angulação. Esse aqui é um detalhe primordial que você deve anotar aí, sempre trabalhando a 90 graus, igual tá nessa fotinho aqui, ó, tá vendo? Então esse é um ponto que eu anotei aqui para falar para vocês, tá? Outro ponto é, nós precisamos causar menos trauma possível na pele da cliente. Toda vez a gente vai bater nessa tecla do menos é mais, tá? Porque quanto mais a gente causa trauma, né, ou o corte, ou a perfuração com o dermógrafo, o que vai acontecer? Ele vai inflamar. E no que inflama, a inflamação faz o pigmento ser expulso. Então não é bacana essa expulsão do pigmento. Então se inflama muito, ele inflama demais. E o que acontece? O pigmento ele não vai aderir ali naquela região. Então se você causar um trauma, a gente vai causar um trauma, é fato, tá? Não tem jeito, né? Nós estamos lesionando a pele da cliente, ou com o corte do fio, ou com as perfurações da agulha do dermógrafo, não tem jeito. Porém, nós precisamos trabalhar na camadinha certa para causar menos trauma possível. Célia. Oi, Célia, tudo bom? Rafa Cabral, oi, tudo bom? Boa noite. Obrigada pela presença de vocês aí. Então, é importante a gente causar menos trauma. Quanto menos trauma nós causarmos, mais vai ser a fixação do pigmento, tá? Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, em quanto tempo que dá para fazer uma shadow? É meio relativo, tá? Pode ser 1h30, 2 horas. Passando disso, você vai estar raspando demais a pele da cliente, ela vai estar ali sendo muito lesionada. E no que está sendo muito lesionada, automaticamente o organismo está entendendo que aquela região ali, ó, ela vai sofrer um processo inflamatório. E aí, no que isso acontece, todo aquele pigmento que você colocou vai ser expulso com mais facilidade. Então, assim, uma shadow, o ideal aí é de 1h30 a 2 horas. Passando disso, você já
raspou muito aquela pele, né? Porque a shadow é em movimento pendular, então a agulha pega na ida e pega na volta. E você imagina você fazendo isso 2 horas ali na pele da cliente, como essa pele ela vai estar toda devastada já, né? Toda sensível, você arranhou muito a pele da cliente. Então, quanto mais você traumatizar aquela pele, menos pigmento vai ficar. Então, assim, não que você tem que ser rápida, não é isso, né? Você tem que trabalhar com perfeição. Porém, passar desse tempo numa shadow é um pouco demais. Com certeza a pele vai estar muito lesionada ali. E aí o pigmento, quando a pele está muito machucada, ele não tem uma permeação bacana. Então, quanto menos a gente causar trauma, melhor vai ser o nosso resultado, tá? Vamos lá. Temos que evitar inflamações, anotei aqui, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá ficando claro? Dá um joinha aí pra mim saber. Vocês são meu termômetro, pra saber se eu tô explicando direitinho, se tá ficando alguma dúvida. Coraçãozinho. Compartilha aí no aviãozinho pras amigas de trabalho, pras clientes. É bem bacana a cliente entender o nosso mundo para quando ela vier fazer a micro. Vamos lá. Quarto tópico que eu anotei aqui, tá? A lâmina e a agulha torta, né? Quem tá iniciando aí pode ser que não tenha visto, né? Mas é bem comum, tá? Aqui eu imprimi uma foto de uma lâmina do Tebori torta, tá? Uma só das agulhas, porque, por exemplo, a gente pode trabalhar com 12, com 16, com 18, então assim, com 9. Então assim, elas ficam enfileiradinhas uma do ladinho da outra, né? Por exemplo, assim, ó. Deixa eu pegar uma lâmina aqui pra vocês verem. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá, aqui ficou bom, né, ó. Tá vendo? Ela é um agrupado de agulhas, ó. É uma do ladinho da outra, tá vendo? Essa aqui é uma 12 modelo U, flex 0,25, tá vendo? Então elas são uma agulhinha do lado da outra. A olho nu, quase você não consegue ver. Mas quando a gente vai treinar e a agulha tá torta, a agulha ela machuca a borracha e começa a pegar na borracha. E na pele é a mesma coisa. Quando você vai fazer o fio, se tiver uma das agulhas que estão aqui torta, você vai perceber, né? E é isso acontecendo, né? Nós precisamos trocar a lâmina, mas aqui ampliada, eu acho que vocês conseguem ver, ó, aqui é uma foto ampliada, tá vendo? Essa daqui, ó, tá torta, tá vendo? Essa daqui veio assim, tá vendo? Tortinha. Então, quando isso acontece, uma das agulhas que tá nesse agrupado aí tá torta, né, ou amassada, não fica legal o resultado do nosso fio. Fica feio, fica parecendo que você machucou, que você arranhou a pele e não cortou, né? O fio ele corta a pele, né? Suavemente, mas corta. Quando tem uma lâmina assim igual essa aqui, ó, que tá amassada, ele faz um arranhão, ele faz um machucado. Fica muito feio. Tá vendo? Então é importante você observar antes de começar a trabalhar. Isso é bem comum, tá? Sei lá, acho que de cada 20 lâminas, de repente uma vem assim. Uma estimativa minha aqui, tá? Uma média, assim, mais ou menos, tá? E também o que faz a agulha e a lâmina entortar é quando você vai molhar ela dentro do batoque para pegar o pigmento, né? Ou na lâmina ou na agulha, você encostar ela no fundo do batoque, porque ela é de plástico, né? Quando encosta, pode descartar a agulha e a lâmina porque entortou, tá? Não vai ficar um trabalho bonito. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu falo para as alunas aqui, prestar muita atenção, porque na hora do trabalho, se você faz isso frequentemente, é um prejuízo, né? Imagina você aí trocando de lâmina 2, 3 vezes por procedimento, né? Ou de agulha, que é bem pior, 2 ou 3 vezes por procedimento, porque você está encostando no batoque. Tem que prestar atenção. Então faz a quantidade de pigmento adequado, né? Você pega lá a tinta com ela superficial, sem encostar no fundo do potinho, né? No fundo do nosso batoque, que é o nosso anelzinho de dedo que a gente usa. Então, se você encostou, pode ter certeza que ela cegou. E aí não vai ter uma implantação adequada na pele, porque ela tá torta, ela não tá legal, tá? Então isso é uma outra dica importante para sua lâmina aí. Tem algumas que vêm torta já de fábrica, né? E você também pode entortar elas dessa forma, tentando molhar a tinta e batendo no fundo do batoque, tá? Isso é uma outra dica importante, tá?
Caso você esteja na dúvida, a lâmina tá torta, não tá torta, tá torta, pega teu celular, bate uma foto da lâmina e amplia. Provavelmente você consegue ver, tá? Depende aí da resolução do celular, mas se você tirar uma foto assim, ó, e ampliar, você consegue ver se realmente ela tá torta. Você vai sentir que ela está torta, mas se você quiser ver, né, para ter esse feedback aí, né, saber exatamente o que é uma lâmina torta, você tira uma foto e você amplia, você consegue ver que ela tá torta, tá? Outra dica bem legal, bem importante aí. Quinto, seu dermógrafo precisa ser com uma agulha precisa. O que é dermógrafo com agulha precisa, né? Eu tô querendo dizer essa foto aqui, ó. Eu até printei do meu celular, tá até as informações aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui é uma máquina precisa, tá vendo? A agulha entra e sai com precisão na pele, tá vendo? E aqui embaixo, ó, tá uma máquina sem precisão. Olha o que a agulha faz dentro da pele. Aí é automático que um fio aqui vai ficar péssimo, né? E a shadow não vai ter o efeito de pixels que a gente precisa. Tá vendo aqui? Então aqui, ó, uma agulha entrando e saindo perfeitamente lá na angulação de 90 graus que a gente falou, ó. Tá vendo? Então um dermógrafo, você investir num dermógrafo de boa qualidade é interessante, tá? Ah, mas no início eu não consigo, não tem como eu investir num dermógrafo tão bom. Comece do jeito que precisa começar, tá, gente? Põe a mão na massa mesmo, começa. Ah, eu não consigo trabalhar com tintas de altíssima qualidade, com alta carga pigmentária. Começa, gente. Se vocês fizerem a colorimetria certinha, se vocês usarem o dermógrafo certinho, vocês vão ter bons trabalhos sim. E aí automaticamente com o trabalho de vocês vão conquistando aparelhos, tintas, coisas melhores aí no mundo da micropigmentação. Mas começa do jeito que você tá, do jeito que der pra começar, tá? Com responsabilidade, com treino, mas comece. Então assim, ó, se a agulha tá precisa, ela entra e sai na pele no mesmo lugar, entende? Aí se ela não tá precisa, é o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Então é importante vocês investirem numa máquina com uma agulha precisa. Eu costumo dizer que essas agulhas aqui que tripidam muito assim, ó, que elas ficam assim, né? É o rabo da cascavel ali da cobra. Então não esqueçam disso. O seu dermógrafo não pode ser rabo de cascavel, tá? Ele precisa ser assim, ó, preciso, para você poder fazer trabalhos bons, ok? Então aqui é uma outra dica, a máquina que você usa, tá? Velocidade do dermógrafo. Assim, a velocidade vai muito de máquina para máquina, né? Tem umas máquinas que vão ali do 0 a 100, do 0 a 150, né? Ou do 1 ao 10, depende da máquina, tá? Eu costumo dizer que você tem que sincronizar a sua mão com a máquina, né? Imagine que ela tá ali, a máquina tá lenta e a sua mão tá rápida. Aí eu costumo dizer aqui também em sala de aula o seguinte, tá? Imagina, tá? Um carro aqui, e ele tá pingando óleo, tá vazando óleo, tá com vazamento de óleo. Se ele percorrer daqui, né, até aqui, a 10 km por hora, quanto de óleo vai pingar no chão? Bastante, concordam comigo? Porque ele tá vazando óleo e ele tá andando lentamente. Então, do ponto A ao ponto B, ele percorreu ali 10 km por hora e ele deixou no chão a mancha de óleo bem ali visível, porque ele estava devagarzinho e estava vazando óleo, beleza? Agora, imagina a mesma situação do ponto A ao ponto B, o carro indo a 60 km por hora, vazando óleo. Quanto vocês acham de óleo que vai estar ali naquele chão? Muito pouco, né? Uma gota ou duas. Por quê? Porque ele estava muito rápido. Então, não deu tempo do óleo pingar no chão, não deu tempo. Então, mesma coisa é no dermógrafo, você precisa sincronizar a sua mão com o dermógrafo, não tem jeito. Então, máquina lenta e mão rápida não implanta pigmento. Vamos supor que você deixa, sua máquina vai do 1 ao 100, você coloca lá ela no 40 e a mão rápida. Ela não tá colocando tinta para dentro da pele, sua mão tá rápida. Mesma coisa do carro que eu acabei de falar, né? E máquina rápida e mão lenta implanta em excesso. Não falei que o carro andando devagarinho, vazando óleo, ele vai pingar muito no chão? Então, se você tá com a máquina lá a
a 100 rotações por segundo, ela tá lá, a agulha entrando e saindo de dentro da cápsula 100 vezes por segundo, e sua mão tá lenta, imagina o quanto de pigmento que vai ficar dentro da pele, muito pigmento. Então assim, você tem que sincronizar a mão com a velocidade da máquina, não adianta você colocar ela 100, né, tá lá gritando o dermógrafo e sua mão tá lá lerda, vai implantar muito pigmento. E não adianta você colocar ela 40, 50, ela lenta e a sua mão rápida, não vai implantar. Então você tem que sincronizar uma coisa com a outra. Tá trabalhando ali no 70, que é uma velocidade média alta, velocidade média alta na mão, né? Para você trabalhar junto com a máquina. Eu costumo dizer que a gente tem que criar uma intimidade com o dermógrafo, né? Então isso acontece como? Treinando. Se a gente treinar, a gente cria uma intimidade com ele, não tem jeito, né? A gente deixa para pegar ele no dia que a cliente chega, esquece, vai dar ruim, tá? Então essa é uma outra dica. Então sincronizar a mão com a máquina, né? Não dá para trabalhar só a mão e só a máquina, dá errado, tá? Os dois tem que estar tem que ser um casamento aí perfeito, beleza? Anota isso aí, tá? Outra coisa que é muito importante para fixação do pigmento é a saúde da cliente, tá? Então antes da cliente começar o procedimento aí na sua clínica, ela deve sim preencher uma ficha de anamnese. É obrigatório, tá, gente? Nós precisamos saber o que se passa aí na vida da cliente, né? Na questão de saúde, quais são as patologias que ela tem, pra gente poder fazer ou não o procedimento, tá? Então, assim, a gente precisa saber da saúde, saber se ela está saudável, se ela realmente pode realizar o procedimento, tá? Então, assim, às vezes, isso é uma coisa que não é muito falada, tá? Mas pode ser uma causa de não fixação. Às vezes a cliente está com anemia, né? Falta alguma coisa no organismo dela, ela não está 100% saudável. A anemia, né, se ela não tiver aí controladinha, certinha, se não tiver feita a reposição certa das vitaminas que estão faltando e tal, pode ser sim que haja um grande desbotamento aí da técnica. Então a pessoa está com anemia, às vezes ela não sabe, né? E aí não tem como ela responder que tá. Mas se ela sabe e falar pra você que tá com anemia e não foi no médico ainda, não viu o que precisa ser, o que ela precisa repor ali no organismo dela, é bacana você pedir pra ela ir lá primeiro, ver o que ela precisa fazer pra melhorar isso daí, e aí sim você faça, porque pode causar um desbotamento, uma expulsão ali de pigmento muito grande. Isso pode ser uma causa da não fixação, a cliente estar com anemia, tá? Diabetes, né? Para você realizar um procedimento numa pessoa que tem diabetes, a diabetes precisa estar controlada, né? Se ela não estiver controlada, não podemos fazer, porque imagina, às vezes a manicure tira um bifinho de alguém que tem diabetes ali, aquilo ali vira um problema, não cicatriza, inflama, fica terrível. Imagina vários cortes ali, ou a perfuração do dermógrafo na pele de uma pessoa diabética. Então assim, a gente tem que ter responsabilidade. E a ficha de anamnese é muito importante ser preenchida antes do procedimento, para a gente saber o que a cliente tem, se ela está saudável e apta a fazer o procedimento, tá? Então, diabetes que não estão controladas não pode realizar o procedimento nesse tipo de cliente, tá? Bebida alcoólica. Isso aqui é algo que tem pessoas que falam que pode e tem pessoas que falam que não pode. Quando a pessoa faz o procedimento de micropigmentação, para a cicatrização ser perfeita, a pele precisa estar saudável, a pele precisa estar hidratada. Então logo entende-se que quando a gente, por exemplo, bebe cerveja, o nosso organismo, a nossa pele desidrata. Pode ver que a gente vai muito ao banheiro, né, ao consumir cerveja especificamente, né? Outras bebidas nem tanto, mas qualquer bebida alcoólica vai causar uma grande desidratação no nosso organismo. E quando a pele está desidratada, ela não tem uma cicatrização tão acelerada, né? A desidratação retarda o procedimento de cicatrização. Então, assim, é proibido? Não, né? Porém, se a cliente quer ter um resultado satisfatório, né, indica-se aí a não consumir bebida alcoólica pelo menos por 15 dias aí, tá? Porque a bebida alcoólica traz essa desidratação para nossa pele. Não é proibido, porém, se a pessoa vai consumir ou de repente consumir até em excesso, seria importante ela não consumir aí no período de cicatrização, que aí é uns 10 a 15 dias, tá? Então assim, esse é um assunto polêmico, mas se a pessoa investiu o valor que ela investiu, eu acredito que ela vai estar disposta
né, a ficar aí 10 ou 15 dias sem ingerir bebida alcoólica para ter um melhor resultado na sua micropigmentação, tá? Outra coisa muito importante também é saber se sua cliente é fumante, porque pessoas que são fumantes também têm a pele extremamente desidratada, infelizmente. Então, se a cliente é fumante e ela voltou para o retoque, por exemplo, com a sobrancelha bem apagadinha, é normal, é por ela fazer o uso de nicotina, né? A pele fica totalmente desidratada para quem é fumante. Então, assim, seria bem interessante a gente saber disso também, né? Porque, assim, tem a parte do profissional, de não fixação, a culpa ser do profissional, e tem a parte também dos cuidados da cliente, né? Por não ter uma fixação. Então, assim, a ingestão de bebida alcoólica pode causar aí um retardamento na cicatrização e esse procedimento não cicatrizar tão legal e clarear. A nicotina do cigarro também, né? Se a pessoa é fumante, fuma muitos cigarros por dia, a pele é extremamente desidratada, o resultado também não vai ficar 100% como ficaria numa pessoa que não fuma. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta a fazer algumas coisas para ter um resultado mais satisfatório. Ah, não quer dizer que não vai pegar? Não falei isso? Vai pegar, né? Porém, numa pele hidratada, o processo de cicatrização é bem mais rápido. O que é mais rápido, o que acontece? Na outra live eu falei, quando a cicatrização é perfeita e é rápida, praticamente lá o macrófago, o bichinho que gosta de comer o pigmento, ele não entra em ação, porque a pessoa está com o organismo 100% saudável. Agora, quando ela tem algum problema, uma anemia, ou faz ingestão de bebida alcoólica, ou é fumante, o organismo não está trabalhando 100%. Então, provavelmente, pode sim haver um desbotamento, tá? Não é regra, mas pode ser uma causa do desbotamento aí, tá bom? Anotou? Beleza? Então, vamos lá para o meu 8º tópico aqui, tá? Não usar tanto anestésico. Nós podemos usar anestésico, não é proibido, tá? Não tem problema nenhum, né? Ele é manipulado, ele tem a quantidade adequada, a quantidade permitida de epinefrina para anestésicos de sobrancelha, tá? Não trabalhamos com nada ilegal. Porém, ele ser usado em excesso, ele pode o quê? Causar uma rigidez na pele, e no que a pele fica mais rígida, a implantação do pigmento ser mais difícil, a gente conseguir implantar na camada correta. Então imagine uma pele mais dura, mais rígida por causa do anestésico. Quando você for fazer o corte, ou for fazer os pixels, que são os pontinhos da shadow, aquela pele vai estar muito dura e praticamente não vai ter a permeação do pigmento. Então o anestésico usado em excesso, ele deixa a pele rígida, e quando isso acontece, a gente não consegue fazer a permeação do pigmento como deveria. Então cuidado com o excesso do anestésico. Eu, Stephanie, faço a marcação, faço leves ranhuras ali dentro da caixa, aplico uma vez só o anestésico, 3 a 5 minutos no máximo, e já retiro e começo o procedimento, tá? E não reaplico mais. Em caso da cliente no finalzinho já tá sentindo algum desconforto e tudo, eu peço para ela aguentar, porque aí usar anestésico no final do procedimento seria jogar todo o trabalho no lixo, porque a pele tá muito aberta, aí você vai lá e taca anestésico. A pele já enrijece, já fica dura, você não vai conseguir terminar o trabalho legal, não vai ficar bom. Então, assim, uma vez só é o indicado. Então, você faz as ranhuras, faz os leves pontinhos ali, para a pele ficar aberta, né? Porque é um anestésico de pele aberta. E passa o anestésico 5 minutos no máximo e já retira, para não ter, para a pele não ficar rígida, para a pele continuar com a mesma consistência que ela já tem. Tá bom? Outra dica aí que pode estar atrapalhando na sua fixação, tá? 9. Usar uma tinta de boa qualidade com alta carga pigmentária. Gente, o pigmento, ele influencia sim nos trabalhos, tá? Porém, né, todos os que têm registro pela Anvisa, eles são liberados. O importante é que você faça a parte da colorimetria, a parte das misturas certas, que você aqueça a tinta da maneira adequada. Se você precisar esfriar ela, que você esfrie ela da maneira adequada. Podemos fazer uma live de colorimetria também, tá? Não vou entrar no assunto aqui porque é um assunto muito extenso. Mas assim, se você trabalha com pigmentos e você faz a parte da colorimetria correta, né, dificilmente vai dar errado, tá? É óbvio, né, que tem pigmentos
o mais alta carga pigmentária com melhor qualidade, isso é óbvio, mas isso não te impede de começar com um pigmento que seja mais em conta. Se ele tiver registro da Anvisa, pode, tá, gente? Não tem problema nenhum. O que não é legal é trabalhar com pigmento que não é regularizado, aí não é interessante, até porque se acontece alguma coisa na sua cliente, você não vai ter a quem pedir o respaldo. Então é importante você trabalhar com tudo certinho, com registro pela Anvisa, lâminas, agulhas, pigmentos, porque se acontece alguma coisa, você tem a quem recorrer. Porque se é um pigmento que não tem nenhum registro, você vai recorrer a quem, né? Você mesmo que vai ter que ter a responsabilidade do que aconteça. Então acho importante isso, trabalhar com coisas de qualidade, pigmentos inclusive, tá? Mas você pode sim começar com um pigmento, por exemplo, da Ironworks, né? Não é um pigmento ruim, você pode começar. Eu comecei a trabalhar com ele, não tem problema nenhum, ele tem registro. Faça a colorimetria certinha, que você não vai ter problemas, tá? Hoje eu trabalho com os da Urban Skin, são pigmentos muito bons também, tá? Tem os pigmentos também que são muito bons da RB Colors, não tem problema, são pigmentos maravilhosos. Pigmentos da Mag Color também são muito bons. Tem umas alunas que estão trabalhando com a Electrolink, não tive reclamações. Eu nunca trabalhei, mas as alunas estão trabalhando, estão tendo resultados incríveis. Nuance, tem uma vasta gama aí de pigmentos, de marcas de pigmentos. Tem os que são melhores, né, e tem os que não são tão bons assim, mas o importante é sempre eles terem registro da Anvisa, ok? Anotou aí? Vamos lá, então vamos dar uma recapitulada no que eu falei aqui. A gente falou de profundidade de pele. Pra gente ter uma boa profundidade aí, o que a gente tem que fazer? Treinar. Como que a gente treina? Pele sintética, EVA, na laranja. Tem uma galera que gosta de treinar aí na banana também. Eu fiz uma live anterior, ela vai estar disponível logo lá no meu IGVT, tá? Ela foi pra edição e ela vai pro IGVT. Lá deu fazendo o meu treino da profundidade ideal aí. Eu fiz esse treino e tá muito bacana a live. Depois vocês vão lá no meu IGVT e vocês vão acompanhar. Eu acredito que ela já tenha sido postada. Se não foi, essa semana ela vai ser postada, tá? Então assim, profundidade. Treino em pele, EVA, na laranja é legal, tá? Pra você saber o seu pezinho de mão ali. Não pra fazer a sobrancelha inteira, mas sim pra saber o peso do fio, tá? Falamos da epiderme, que a nossa primeira camada da pele pode ser comparada à espessura de uma folha. Então vocês imaginem aí que é super fina, a gente tem que ter muito cuidado, porque para ultrapassar ela é um palito, né? E você já chega ali na derme, na nossa camada que a gente trabalha, que é a camada papilar, né? E para passar para reticular, que aí é uma camada da tatuagem, por exemplo, é um palito. Então você tem que treinar muito o peso da sua mão, tá? Falamos disso. Falamos da angulação, sempre trabalhar com o dermógrafo Ptebori a 90 graus, em pezinho, né? Relacionado à pele, tá? Não é assim, né? O cliente está lá deitado, você trabalha com ele a 90 graus relacionado ali à pele dela, tá? Sempre 90 graus. Não causar um trauma muito grande na pele, para não causar inflamação, porque a inflamação expulsa pigmento. Então, quanto menos trauma, menos expulsão de pigmento. Falamos de não bater a lâmina e a agulha no fundo do batoque para elas não entortarem, porque se elas entortarem elas cegam e não vão conseguir fazer um implante adequado do pigmento. Falamos do dermógrafo rabo de cascavel, que não é importante, né? Falamos sobre ele. Ele faz isso aqui na pele, ó, né? É importante nós termos um dermógrafo que trabalha com precisão, ó. Essa primeira foto é o preciso. Essa segunda foto é o rabinho de cascavel, tá vendo? Ele não é preciso, então falamos disso também. Falamos também do excesso de anestésico. Não é interessante passar muitas vezes o anestésico. Eu acabei de falar, é indicado passar somente uma vez. Faz a abertura da pele, né? As ranhuras, aplica o anestésico 3 a 5 minutos, retira e não aplica mais, para a pele não ficar enrijecida e você não conseguir fazer a permeação do pigmento, beleza? Falamos também aqui da sincronia da mão com o dermógrafo, da mão com a máquina, né? Nós precisamos fazer o casamento das duas coisas. A nossa mão precisa estar na mesma velocidade do dermógrafo e vice-versa, ok? E falamos também que a cliente precisa estar saudável, né?
Se ela estiver saudável, provavelmente se você fez tudo certo ali como anda o figurino e ela não estiver saudável, você não vai ter fixação desse pigmento. Então é importante também as duas coisas vocês acertar no profissional de vocês, estarem tudo certo, tudo excelente ali, impecável, e a cliente estar saudável também, é muito importante, tá? Então vamos lá. Recapitulei tudo que a gente falou. Eu anotei algumas perguntas aqui que fizeram no meu direct, no meu WhatsApp e em sala de aula, umas perguntas importantes. Eu resolvi anotar aqui e passar para vocês. Se vocês tiverem perguntas, já pode fazer aqui também, que eu tô lendo aqui a tela. Eu respondo também para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. Você começou cobrando quanto? Né? Me fizeram essa pergunta. Não é indiscreta, eu falo aqui para as meninas em sala de aula e eu vim falar para vocês também. Há quase 4 anos atrás, quando eu comecei na área da micro, eu cobrava R$150 a micropigmentação e cobrava 70 o retoque. Então eu cobrava separado, então somando aí dava 220, né? Então somando o procedimento e retoque eu cobrava R$220. Era o valor que eu cobrava na época, quase 4 anos atrás, lembrando que eu comecei atendendo em bairro, né? Um lugar mais humilde, onde fazendo uma pesquisa ali na região era mais ou menos o valor que as pessoas cobravam, tá? Então eu comecei cobrando esse valor. Não quer dizer que você deva começar cobrando um valor baixo também, tá, gente? Eu costumo dizer aqui para as alunas, na nossa aula de precificação, que ela precisa fazer uma pesquisa de mercado, ver quanto as micropigmentadoras da região estão cobrando e sempre colocar um valor mais próximo da mais cara ou igual à mais cara, por que não, né? Se você estudou, se você se qualificou, se você tem competência, você sabe que você tá boa, porque a gente sabe quando a gente tá boa e quando a gente não está, né? A gente tem essa consciência. Então, se você sabe que você tá tudo certo, tá tudo ok, equipamentos bons, pigmentos de qualidade, por que não cobrar um valor, né, igual da melhor da sua região? Por que não, né? Eu falo isso aqui. Então, assim, eu comecei, tô falando a verdade aqui, quem me conhece sabe, comecei a cobrando 220 e cobrava separado, 150 procedimento e 70 retoque, tá? Esse foi o valor que eu comecei. Precisa estar craque no designer para fazer micro? É óbvio, né, gente, que a micro, 70% eu costumo dizer que é o designer. Porém, você não precisa estar craque. Craque não precisa. Por quê? Até porque a gente pega experiência fazendo, né? Você precisa saber sim fazer a marcação adequada. Você precisa treinar, com certeza, mas você precisa começar a fazer. Se você for esperar ficar craque, você vai ter que fazer 1, 2 anos, sei lá quanto tempo, porque senão de repente não faça tantas clientes assim, para começar a fazer micro. Uma coisa não está relacionada à outra. O importante é você saber a técnica e você treinar. Se você sabe a técnica, o método e treina, você já pode fazer o curso de designer e na sequência fazer o de micro. Eu fiz assim e deu certo para mim, então pode dar certo para você também, beleza? É necessário diluente na tinta? Então, gente, o diluente é assim, ó. Ele é necessário? Ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Porém, o que ele faz? Ele deixa o pigmento um pouquinho mais líquido. E o que acontece? A permeação consegue ser mais fácil, né? Principalmente na shadow, porque tem a cápsula, né, do dermógrafo, a cápsula da agulha, e ela chupa o pigmento de dentro do batoque. Quando ela chupa esse pigmento de dentro do batoque, ele precisa estar líquido. Se ele for um pigmento muito grosso, muito espesso, ela não vai conseguir fazer essa sucção, né, e puxar o pigmento. Então, assim, o diluente é importante por causa disso. Óbvio que não usado em excesso, senão ele pode deixar a cor mais clara, né? Mas em todas as minhas misturas ali eu coloco 1 ou 2 gotinhas de diluente, tá? De fios na microblend eu coloco 1 gotinha do diluente. Na shadow, dependendo da necessidade, eu coloco 2 gotinhas. Isso não altera a cor, tá? Isso altera a viscosidade do pigmento, deixa ele mais líquido, caso ele for muito espesso, tá? Para ajudar a permeação do pigmento dentro da pele, tá? Então, não é necessário, porém facilita bem a nossa vida, tá? Outra pergunta aqui. O que você acha da Shadow no Tebori? Dá pra fazer, gente, Shadow no Tebori. Não tem problema, tá? Não tá errado. Porém, Stephanie, eu gosto muito mais disparado do efeito da Shadow, dos pixels, do degradê no dermógrafo. Eu gosto muito mais. Dá pra fazer? Tem profissional que faz? Tem. Eu não faço. Eu sei fazer, né?
Explico aqui para as alunas como faz, porque não tá errado, tá? Porém, o resultado eu gosto muito mais no dermógrafo. Efeito de sombra, eu amo o efeito no dermógrafo, tá? Então é a minha preferência profissional, tá? Não está errado fazer shadow no Tebori, ok? Que fique claro. No pós, por que não pode tomar bebida alcoólica? Acabei de falar isso aqui. É uma regra? Não pode, está proibido? Não é isso. Se a cliente tem a consciência de que vai ser melhor para a cicatrização dela, ela não bebe, né? Cira, acho que é Cira, né? Olá, Cira, oi, tudo bom? Obrigada pela presença. Então, se ela sabe que pode ser prejudicial para a cicatrização dela, não beba, né? De 10 a 15 dias. É rápido, passa rápido, né? Se você investiu ali o valor de 400, 500 reais numa micro, o que é não beber por uma semana ou duas, né? Então, assim, vamos ajudar o micropigmentador aí a ter um resultado bacana. Então, assim, a bebida alcoólica causa desidratação na pele. Eu acabei de falar aqui anteriormente. E não é legal para cicatrização, é legal a pele estar super hidratada. Eu até indico para as minhas clientes, na semana de cicatrização, caprichar na água. Capricha na água, né? Por quê? Porque aí a pele fica super hidratada. E no que fica super hidratada, evita fazer casca. E que evita fazer casca, evita desbotar. Então, assim, eu peço para a pessoa beber bastante água. Vai da pessoa também querer beber ou não querer beber, né? A gente passa as informações, tudo que ela precisa fazer. Aí tem que ver se a cliente vai fazer, né? Amei a micro que você fez na minha irmã. Um equívoco que deu certo. Quem é sua irmã, Cira? Muito obrigada por ter gostado. Quem que é sua irmã? Então, vamos lá. No meu curso, aprendi que usar Enla anestésico por 40 minutos. Tá certo? Diva! A Diva, fiz hoje a sobrancelha dela. Ela saiu daqui toda feliz, já me mandou mensagem. Ainda não fiz a foto do antes e depois dela porque ela foi minha última cliente hoje. E aí logo em seguida eu já entrei aqui na live. Mas eu vou mandar pra ela. Ela amou. É um equívoco. Agora que eu entendi o que você falou. Só pra vocês entenderem que estão aí na live, a Diva é uma cliente que eu fiz a sobrancelha dela hoje. Mas ela chegou aqui em mim achando que eu era uma outra profissional. Que uma outra irmã dela indicou, sem ser a Cira. Uma outra irmã dela indicou. Aí a irmã indicou, ela veio, chegando aqui, ela achou que eu era outra pessoa, aí fez a avaliação, tudo, e eu deixei ela bem à vontade. Vai lá na profissional, ver o que você acha, a avaliação que você mais gostar, você vem e faz a sobrancelha. E aí ela foi embora, e aí eu consegui encaixar ela hoje, foi minha última cliente, eu nem atendo mais esse horário, mas eu percebi que ela estava querendo fazer, né? Um amor de pessoa, adorei conhecer ela, e aí ela veio, e eu encaixei ela aqui, atendi ela depois do meu horário e fiz a sobrancelha dela. Ela adorou, saiu daqui toda feliz. Agora há pouco. Eu acabei a sobrancelha dela, era umas 8 horas da noite. Foi um equívoco que deu certo. Ela adorou a sobrancelha. Mais tarde eu vou mandar as fotos pra ela, que ela tá ansiosa. Obrigada pela presença, Cira. Então, voltando aqui pro nosso assunto, falando do Enla, né? O Enla é uma pomadinha anestésica que vende em farmácia, já pronta, né? Uma pomada, já uma fórmula pronta. E aí a moça tá falando aqui que usa 40 minutos antes do procedimento. Gente, pode usar? Pode usar, né? Só que 40 minutos é uma perca de tempo muito grande, né? Eu prefiro usar o anestésico manipulado, que você faz ali a caixa, faz as ranhuras, coloca ele 3, 5 minutos, acabou, começa o procedimento, entendeu? Eu não curto muito esses anestésicos prontos porque é uma perca de tempo. Não está errado, mas se perde muito tempo. 40 minutos é muito tempo, você já estaria na metade do procedimento, está esperando o anestésico fazer efeito ainda, né? Então eu prefiro usar o meu manipulado, que aqui no curso eu dou a fórmula para as meninas. Vamos lá. Quando posso fazer uma shadow suave? Dá pra fazer uma shadow bem clarinha? Dá, gente, não tem problema nenhum. Isso é muito de gosto, tá? Você pode fazer uma shadow mais escura, mais marcada, e pode fazer uma shadow com a frente aqui, ó, e com o ponto alto mais clarinho, que é o verdadeiro efeito shadow, né? Aquele efeito degradê bonito. Mas se você fizer muito clara,
provavelmente ela vai durar mais tempo, vai durar menos tempo, só isso, não tem problema. Ela vai durar, mas ela vai durar menos tempo porque você fez ela bem clarinha. Mas não tem problema nenhum fazer a shadow clarinha, tá? Não tem problema. Bom, respondi todas as perguntas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, me façam aqui, tá? Se vocês não tiverem, a gente vai encerrar a live. Recadinho importante, né? Para as micropigmentadoras aí de plantão. Nós aqui da SC Academy vamos iniciar um evento, né? Um café aí da micropigmentação. Nós iremos nos reunir aqui na escola toda segunda-feira sem custo nenhum, a partir das 5:30 da tarde. A nossa equipe vai disponibilizar todas as informações aí bonitinha, detalhada para vocês poderem estar participando. O que a gente vai fazer aqui nesse encontro, né? Além de tomar um cafezinho, né? Nós iremos trocar experiências, né? Então, se você sabe muito ou sabe pouco, não importa. O importante é você dividir essa experiência conosco, né? Eu dividir a minha experiência com vocês dividirem a experiência de vocês comigo, dúvidas. Nós iremos trabalhar bastante também aqui o desbloqueio para você aprender a fazer lives, a montar lives, aprender aí a perder a vergonha da câmera. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, então a gente vai focar bastante aí nesse assunto, que o pessoal anda meio travado. Então assim, vai ser um evento muito legal, que só vai ter a somar aí nas nossas vidas. Essa troca de experiência vai ser fantástica. E eu costumo dizer que a gente tem que dividir o nosso conhecimento com as pessoas, né? O que adianta a gente passar aqui por essa terra e levar todo o conhecimento embora com a gente quando a gente se for? Então eu costumo que a gente tem que dividir e passar pro próximo aí o conhecimento. Que eu tô com o meu coração apertado. Então a gente tem que dividir as informações, tá? Eu gosto muito disso, né? Acho que por isso também que eu me tornei professora. Eu amo ensinar. Então a gente vai ter essa troca de experiências aqui com as micropigmentadoras da região. Eu não encaro as micropigmentadoras da região como as minhas concorrentes. Eu falo isso aqui para minhas alunas, que eu quero formá-las e eu quero que elas sejam iguais a mim ou melhor que eu, né? Isso para mim é uma honra. Então eu amo dividir experiências. E eu quero colocar isso aí na cabeça das pessoas, fazer com que elas façam essa divisão de conhecimento, porque a gente só tem a somar, a gente só tem a crescer quando a gente divide, quando a gente compartilha o que a gente sabe. Então esse evento tem esse propósito, tá bom? Então se você se interessou pelo que eu falei aqui, pelo pouco que eu falei, porque vai ser fantástico, vai ser muito melhor do que eu falei aqui agora, entre em contato aqui no nosso direct e entre em contato no meu WhatsApp, tem na minha bio, tá? O link tá lá na minha bio, pode clicar lá e vai direto encaminhar para o WhatsApp aqui da equipe e a gente passa mais informações sobre o evento, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas vocês. Fico honrada quem aqui passou por aqui e parou na nossa live, fez as anotações, anotou tudo. Não teve perguntas hoje aqui, não teve muitas perguntas, teve algumas histórias aqui, né, Cira? Mas é muito interessante. A gente vai estar vindo constantemente com lives, tá? Fiquem ligadinhas aí. E no momento elas não ficam disponíveis, mas logo depois a minha equipe aqui faz a edição delas e elas ficam lá no meu IGVT, tá bom? Então, muito obrigado, uma ótima noite, bom descanso e um beijo no coração aí de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.